Se não tomarmos cuidado com isso, até a nossa fé pode ficar abalada. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao programa Reflexões com Emmanuel. E hoje nós vamos refletir sobre a necessidade de preservarmos, de protegermos a nossa fé. E essa necessidade surge de uma constatação. Se nós observarmos a história do cristianismo e também de todas as outras grandes religiões, tanto o budismo quanto o islamismo, as religiões afro-brasileiras, as religiões orientais, se a gente observar por um período longo a história de qualquer grande expressão religiosa, nós vamos perceber que, vez ou outra, com maior ou menor frequência, pessoas se aproximam da religião com interesses pessoais, com busca de satisfação de orgulho, de vaidade, se aproximam dela buscando atender simplesmente aquilo que elas gostariam que fosse atendido. E se as mais sagradas expressões religiosas não estão isentas e protegidas desse tipo de postura, nós devemos também abandonar a ingenuidade para que nos preparemos diante dessas situações a agir da maneira adequada. Nem sempre a palavra doce ela vem isenta de fel. Nem sempre aquilo que parece uma rosa está isenta de espinhos. E muitas vezes, sob o manto da ritualística, da rigidez ou da pseudo-brandura, nós vamos encontrar pessoas cujos interesses não são de legitimar, de construir algo de positivo, mas somente de atender aquilo que elas próprias buscam. E nós encontramos isso em todas as expressões religiosas. É inegável, basta que a gente olhe com um pouquinho mais de atenção e vamos encontrar isso. Longe de comprometer as bases da religião, nós devemos entender que esse tipo de fenômeno, esse tipo de ocorrência, ele é, entre aspas, natural, dado ao nível de consciência com a qual a humanidade ainda lida no presente momento. Quando nós olhamos para a humanidade, percebemos que existem diferentes níveis de consciência em que cada pessoa se encontra. Algumas já dispõem de uma consciência mais elevada, outros ainda estão tateando com a consciência do ego, do autointeresse, dos valores pessoais. E se a gente entende isso, longe da gente ficar simplesmente criticando, falando mal, a gente vai entender isso e desenvolver melhores maneiras de preservar a nossa fé. Porque o risco maior não é simplesmente da pessoa comprometer alguma coisa no campo dela, no campo da própria ação, porque com isso ela terá que lidar e como nós não temos acesso, na maioria dos casos, ao nível de consciência daquela pessoa, ela vai se ajustar com a providência divina, cedo ou tarde, isso é inegável, porque a misericórdia divina não exclui a justiça. Mas, se nós não protegermos a nossa fé, a gente pode cair no desânimo, a gente pode ficar paralisado, a gente pode acreditar que de repente uma coisa não vale a pena. Eu vejo isso com frequência, às vezes diante de uma postura equivocada, de uma postura inadequada de um representante dessa ou daquela religião, as pessoas começam a se questionar se vale a pena, se a religião é boa ou não. Ou seja, em função do comportamento de outros, a pessoa permite que a própria fé fique abalada. E a verdade, gente, é que fé não é uma conquista simples. Muito longe de poder ser expressada, medida por coisas externas, a fé é uma conquista interior. E essa conquista interior não se dá sem trabalho, sem dedicação, sem sacrifício. Se a gente já começou a dar os primeiros passos na direção de fortalecer a nossa fé, vamos preservá-la contra os ataques e as investidas dessas pessoas que ainda
consideram a fé como sendo algo que serve aos próprios interesses. Lembremos, buscar a verdade, acreditar na verdade, fazer belas pregações são importantes, mas não são sinais inequívocos de fé verdadeira. Porque mesmo diante de belas pregações, de pessoas que dizem que estão buscando a verdade, podem prevalecer os interesses inferiores. Então a gente deve tomar muito cuidado para que isso não abale a nossa fé, para que a gente preserve, às vezes, esse ramo pequeno, frágil, essa plantinha nascente, que é a nossa fé. Não permitamos que o nosso mundo íntimo seja abalado pelos equívocos externos. E a chave para isso é compreendermos que pessoas diferentes estão em níveis de consciência, às vezes, diferentes. Não podemos esperar que a criança que está aprendendo a caminhar, dando os primeiros passos, que às vezes tropeça, bate com a gente, bate na perna da gente, quebra alguma coisa, que essa criança tenha o mesmo nível de consciência de um adulto em pleno gozo das suas habilidades, sabendo andar, se movimentar. Não vamos olhar para as pessoas dessa forma, vamos entender que realmente a fé, na sua expressão legítima, profunda, não é de todos. Muitos a possuem e desses nós devemos nos aproximar e tomá-los como modelos. Mas não devemos ser ingênuos de acreditar que expressões externas, às vezes muito bonitas, às vezes que nos encantam, são realmente conquistas internas da alma. A fé é uma conquista que se dá no nosso mundo íntimo, nem sempre perceptível externamente, mas vamos preservar a nossa fé, aquilo que nos fortalece, para que as atitudes dos outros não comprometam esse solo sagrado no qual nós estamos iniciando a nossa trajetória. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão. O versículo está na segunda carta de Paulo de Tarso aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2, e nos diz: E para que sejamos livres de homens ímpios e perversos, pois nem todos têm fé. Emmanuel intitula o seu comentário, Não é de todos. Dirigindo-se aos irmãos de Tessalônica, o apóstolo dos gentios rogou-lhes concurso em favor dos trabalhos evangélicos, para que o serviço do Senhor estivesse isento dos homens maus e dissolutos, justificando o apelo com a declaração de que a fé não é de todos. Pelas palavras de Paulo, percebe-se-lhe a certeza de que as criaturas perversas se aproximariam dos núcleos de trabalho cristianizante, que a malícia delas poderia causar-lhes prejuízos e que era necessário mobilizar os recursos do espírito contra semelhante influência. O grande convertido, em poucas palavras, gravou a advertência de valor infinito, porque, em verdade, a cor religiosa caracterizará a vestimenta exterior de comunidades inteiras, mas a fé será patrimônio somente daqueles que trabalham sem medir os sacrifícios para instalá-la no santuário do próprio mundo íntimo. A rotulagem de cristianismo será exibida por qualquer pessoa. Todavia, a fé cristã revelar-se-á pura, incondicional e sublime em raros corações. Muita gente deseja assenhorar-se dela como se fora mera letra de câmbio, enquanto inúmeros aprendizes do Evangelho a invocam precipitados, qual se fora borboleta erradia. Esquecem-se, porém, de que se as necessidades materiais do corpo reclamam esforço pessoal diário, as necessidades essenciais do espírito nunca serão solucionadas pela expectação inoperante. Admitir a verdade, procurá-la e acreditar nela são atitudes para todos. Contudo, reter a fé viva constitui a realização divina dos que trabalharam, porfiaram e sofreram por adquiri-la. Uma bela e valiosa página de Emmanuel, inspirada num apelo de Paulo de Tarso e que para nós é de inestimável valor. E o desafio para a gente hoje, a proposta para colocarmos em prática é fortalecermos a nossa fé. E esse fortalecimento ele passa por esse entendimento de que as pessoas estão em diferentes níveis de consciência e que nós não podemos ser ingênuos de acreditar
que tudo são flores. Existem problemas, existem dificuldades, existem interesses. E longe da gente tomar uma postura de agressão, de crítica, o que só significaria que nós estamos cedendo a esse abalo na nossa fé, vamos preservar essa fé com as atitudes de renovação, de entendimento, de uma consciência mais madura diante da vida e das pessoas, que nos permite agir de uma maneira mais acertada, sem crítica, sem violência, sem agressão, sem menosprezo, mas com a maturidade de quem entende que as pessoas não estão no mesmo nível de consciência ou de fé. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá!